Domingo eu estava em casa, o telefone tocou, era um amigo meu de infância, também médico, e ele me falou que tinha acessado lá um conteúdo meu onde eu falava sobre o ciclo autodestrutivo em que o médico poderia entrar. Esse conteúdo que eu produzi é baseado no Roberto Kiyosaki, que é um autor do Pai Rico e Pai Pobre, e ele fala sobre a corrida dos ratos. Na ocasião, meu amigo falou que os seus rendimentos ainda eram elevados, mas que as suas dívidas já estavam batendo a porta para ter um equilíbrio de quanto ele ganha para quanto ele gasta. E tendo uma análise retrospectiva, ele imaginou que poderia, nesse momento da vida, já ter tido mais liberdade, conquistado mais coisas em relação ao que havia conquistado até esse momento. Eu não pude prosseguir a ligação, ele estava de plantão, chegou um paciente para ele atender. No meu caso, estava em casa, mas a babá eletrônica tocou e eu fui lá dar atenção ao meu filho que tinha acabado de acordar. Mas uma palavra ou uma frase lá me chamou muita atenção e eu fiquei refletindo sobre ela quando ele falou sobre a perda da liberdade. Você sabe o que é a liberdade, eu sei o que é a liberdade, mas eu fui lá buscar o que é essa tal liberdade em termos conceituais. E liberdade é ter o domínio das suas atitudes sem se submeter a ações dos outros, o domínio dos outros, que pode ser outras pessoas, outras situações. Quando você entra num ciclo de endividamento, você tem que buscar recursos para isso e é assumindo vários trabalhos que você vai conseguir. Você vai trocar o seu tempo, a sua força de trabalho, a sua cognição para ajudar as pessoas no que tange à saúde e em contrapartida os empregadores vão dar dinheiro para você e você vai pagar as dívidas. Você percebe que isso não está muito ajustado com a nossa dignidade em muitas situações? Se você tem um endividamento alto, o seu rigor para encontrar boas condições de trabalho vai ser reduzido. Porque o que de fato você vai colocar como primeiro plano é a conquista de um honorário para pagar suas dívidas em virtude do ciclo que você entrou. Se você consegue ter um planejamento de carreira, um planejamento financeiro que leva a você em um maior conforto da gestão dos seus recursos, você percebe que isso vai fazer com que você possa colocar o rigor nas condições de trabalho em um patamar acima do honorário que vai ser pago? Imagina isso anos a fio. Lá na frente, em que você vai reduzir a sua carga de trabalho e você vai ter o resultado do seu planejamento de carreira, planejamento de trabalho. Uma situação mais confortável para escolher e visualizar e abraçar oportunidades, ou vai ainda ter que depender apenas da sua força de trabalho para manter o mês, para fechar o mês? Isso para algumas pessoas pode parecer ainda sonho, e para essas pessoas é preciso que elas deem um passo. Liberdade, no que diz respeito às finanças pessoais ou independência financeira, liberdade financeira, independência financeira, diz respeito a você atingir uma determinada situação em que as suas contas, o seu estilo de vida pode ser pago pelas escolhas que você fez, por exemplo, para os seus investimentos. Seus investimentos retornam através de algum lucro, de algum juro que ele rende e você paga o seu estilo de vida. Nessa situação, não significa necessariamente que você vai deixar de trabalhar, mas você percebe que se não tivesse que trabalhar para pagar suas contas, o seu nível crítico de escolha de trabalho seria muito maior, você iria escolher o trabalho com base em critérios de maior dignidade, onde você pudesse exercer sua profissão com um maior rigor e que pudesse, em contrapartida disso tudo, dar o melhor de si às pessoas, aos pacientes que buscam você. Então, para que esse dia chegue, é preciso planejamento. Sabe quando você patina no gelo, seja no shopping ou lá no gelo de verdade? Quando começa a escorregar, nos segundos iniciais fica mais fácil voltar à posição ereta e não cair. Mas se você deixar deslizar, deslizar, e a cada segundo que passa fica mais difícil voltar para a situação de estabilidade. Da mesma forma são as finanças. Se você tem a chance hoje, ainda como estudante de medicina,
médico recém-formado, residente, de buscar habilidades que te deleguem uma maior autorresponsabilidade para a gestão dos seus recursos, todos os recursos, recursos de tempo, recursos financeiros. Isso vai fazer com que você tenha uma melhor situação de estabilidade hoje e que o seu futuro seja mais previsível e potencialmente capaz de ser mais estável e melhor. Se você deixar os anos passar, não ter um planejamento de carreira, financeiro, educacional, à medida que esse desequilíbrio acontece, fica mais difícil voltar ao estado pré lá de estabilidade. Por isso que alguns professores seus, alguns preceptores dizem assim: façam residência, porque depois que você começa a trabalhar, você assume algumas dívidas, fica difícil voltar para fazer residência. E quando essa orientação chega até você, nada mais é do que não se desequilibre muito, porque para voltar ao estado de estabilidade, isso é mais difícil. Se você optar por trabalhar alguns anos antes de fazer uma especialização, uma residência, que você faça isso, mas dentro de um planejamento. E mesmo que você faça planejamento e as intempéries da vida podem acontecer, eu já falei isso, que se tudo que você planejasse acontecesse, sua vida seria muito chata, muito robotizada. Intempéries vão acontecer. Ter um planejamento de vida, um planejamento financeiro, vai ajudar a superar as barreiras, as intempéries que vão acontecer. Mas não ter um planejamento vai fazer com que você, a menor intempérie, a menor abalo que aconteça por vários motivos na vida, você escorregue e cai muito mais forte. Mas o nosso planejamento não deve se basear no medo. O nosso planejamento deve se basear também nas coisas boas que o planejamento nos dá. Por exemplo, abraçar uma oportunidade educacional tendo um bom planejamento é algo extremamente possível. Fazer um intercâmbio, fazer uma residência médica com mais conforto, sem a necessidade de se matar nos plantões e que isso repercuta de forma bem negativa no aprendizado durante o período de residência, é algo de bom que o planejamento pode trazer. Eu lembro que, independente de você esteja numa fase de estudante de medicina, de residência, com rendimentos menores do que o médico já com alguma especialização, é importante que você já tenha gestão sobre os seus recursos. Eu tenho uma familiar que costuma dizer assim: quem não honra o tostão não merece o milhão. E nada mais é do que dos seus recursos, por pequenos que sejam, se você consegue ter um bom gerenciamento e a cada dia buscar novas habilidades, novas informações para que você possa ter uma melhor gestão, novas ferramentas, você não vai conseguir, imagina, gerir uma pequena quantidade de recursos, imagina quando tiver honorários com maiores níveis. É importante que a todo momento a gente exerça o que se chama de autonomia intelectual e busque o conhecimento para que a gente possa ter uma vida mais confortável com liberdade. Que eu acredito que você quer ter liberdade, eu busco também liberdade, não abro mão de trabalhar em condições favoráveis em que, pela honra das pessoas que me fizeram conquistar a possibilidade de fazer um curso de alta concorrência como medicina. Então não foi somente por minha busca. Os meus pais fizeram esforços, os meus avós fizeram esforços até conseguir que eu pudesse ter uma estrutura para me colocar na faculdade de medicina. Então você deve pensar retrospectivamente também no que baseia a sua vida, honrar isso e ter também uma visão de futuro, uma espécie de equilíbrio entre uma visão temporal. Visualizar o passado, honrar isso tudo, visualizar o presente, aproveitar os seus recursos no presente, mas também saber que o futuro, você vai chegar nesse futuro de uma forma rápida, na sua percepção, mas você vai chegar nesse futuro e se você puder ter um equilíbrio temporal e de planejamento, você vai chegar nesse futuro de uma forma muito mais confortável. Então, nessa ligação que eu tive com esse meu amigo, ficou esse grande insight que eu, nesse momento, compartilho com você. A liberdade é algo que você busca? Então, uma pergunta para finalizar aqui deve ser respondida. O que você prioriza na sua vida? E, a partir disso, o que você quer da sua vida?
É isso. Abraço e fica aí com a reflexão.